Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo de número 5. Versículos 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Podeis sentar, meus amados irmãos. Temos aqui esta escritura que para nós, crentes pentecostais, que acreditamos na atualidade dos dons espirituais, e no batismo com o Espírito Santo, para nós é um dos textos prediletos. Qual é o pentecostal que não gosta desse texto? É este, Atos capítulo 2, do versículo 1, especialmente do 1 ao versículo 4, que fala ali da descida do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo. O capítulo 14 de 1 Coríntios e também o capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, o capítulo 12, e o capítulo 14, especificamente sobre o dom de profecia. Esses textos aí, como diz o ditado popular, é a nossa praia. A gente gosta de trabalhar neles, de meditar neles, estudar eles. Eu não sei ao longo da minha vida quantas vezes eu já ouvi estudos bíblicos e até mesmo ministrei sobre esses textos. Porém, é preciso que nós, crentes pentecostais, entendamos na sua plenitude o que significa, à luz da Bíblia, ser um crente cheio do Espírito Santo. O que é isto? É possível neste mundo
viver uma vida na plenitude. Ser cheio é ser pleno, na plenitude do Espírito Santo. Porque muitos de nós, irmãos, buscamos o batismo com o Espírito Santo, e depois que recebemos o batismo com o Espírito Santo, nos acomodamos e achamos que, tendo batismo com o Espírito Santo, nos basta. Quando nós aceitamos a Jesus, o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o que a Bíblia chama de selo do Espírito Santo. Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. O selo no antigamente, tinha uma conotação muito mais importante que tem nos dias de hoje. O selo fala de autenticidade. Selo é a garantia. Quando você vai, até hoje, a grosso modo falando é isso, quando você vai postar uma carta, antigamente usava mais, hoje pouca gente faz isto. Aliás, esses dias eu estava comentando com a minha esposa, e gente, eu estou com saudade de receber uma carta de um amigo escrito à mão, num papel, em que a pessoa coloque ali todos os seus problemas, seus anseios, e troque informações. Quem é que namorou aqui por carta? Ou quando namorava, recebia a carta da pessoa amada, ou mandava carta para a pessoa amada? Levante a mão bem alto aí, bem alto, levanta. Faz assim. Nós somos os chamados, como diz o Roberto Carlos, amante à moda antiga. Um dia desse eu falei isso com a minha esposa e ela disse para mim: eu tenho uma carta que você escreveu para mim um dia, no dia que você fez uma viagem. Foi isso, né, meu bem? E aí, antes de eu viajar, eu escrevi uma carta para ela. Carta de amor, lógico. E eu não sabia, o dia que eu perguntei isso para ela, ela disse: eu tenho essa carta guardada até hoje. Aí ela disse para mim: um dia desse eu fui lá num lugar em casa e mexi em umas coisas lá e achei a carta guardada. E aí eu chorei e eu fiquei todo bobo. Pois é, você que é esposo, deve escrever de vez em quando uma carta para sua esposa, surpreenda ela com isso. Um dia desse, antes de você sair para viajar ou ir trabalhar, escreve uma carta de punho, não é? Transmita o seu sentimento para ela. Isso é muito bom. Mas o e-mail, né, irmão, tomou conta da carta hoje. Você escreve e-mail, tecla, né? Você não recebe mais carta escrita à mão, é coisa rara. Hoje é só e-mail, e essas coisas aí da tecnologia. Mas não é bom a gente esquecer muito, não. Mas antigamente não tinha computador, não tinha internet. Então, você escreve uma carta
E quando é distante, você não tem como, você vai lá na empresa do correio e telégrafos e compra um selo e coloca e sela aquela carta e entrega lá. Aquele selo, aquela compra, aquela postagem é a garantia de que o correio vai entregar no endereço certo. Também fala de autenticidade, porque a tua carta é lacrada por você mesmo, e depois que você coloca aquele selo, também o correio tem a responsabilidade de mandar aquela carta exatamente do jeito que você mandou. Ele não pode abrir para ver o que é. Então, o selo fala disso, fala de autenticidade, fala de garantia. Então a Bíblia diz exatamente isso: nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito Santo está preparando a igreja para entregar ela ao noivo, que é o Senhor Jesus Cristo nos ares. Você tem esse selo, você que já aceitou Jesus, você está selado pelo Espírito Santo. A outra coisa importante que o selo fala é de propriedade. Antigamente, quando as pessoas faziam um negócio ou adquiriam alguma coisa, ia no cartório. Aliás, até hoje você vai no cartório, faz lá, transcreve a ata, num livro, todos os detalhes daquele imóvel, as confrontações do imóvel, quem eram os antigos proprietários, quem é você. E depois que tudo isso é feito, vem o oficial do cartório e sela. Aquele selo serve contra tudo e contra todos, dizendo: a esta propriedade pertence a fulano de tal. É por isso que quando você compra uma propriedade, você tem que ir no cartório. Não adianta só fazer uma escritura, não. Você tem que ir no RGI, no Registro Geral de Imóveis. Pegar aquilo lá, porque só que depois que entra no Registro Geral de Imóveis é que tem o efeito. Presunção quase que absoluta de que você é o proprietário daquele imóvel. Então o oficial tem lá a autorização pública para selar aquele negócio. Então, diga comigo, o selo fala de autenticidade, selo fala de garantia, selo fala de propriedade. Quando a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, ela está dizendo que você agora é propriedade de Deus, comprado com o sangue de Jesus. Quando a Bíblia diz que você está selado, ele está dizendo que você tem a garantia e a certeza da redenção do seu corpo quando Jesus voltar. E fala de autenticidade, ou diz que você agora é filho de Deus. Ô irmão, não é demais isso? Será que você pode glorificar a Deus por isso? Isso é demais, isso é coisa linda demais. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Existe uma outra coisa na Bíblia que nós gostamos muito também de falar, que é o batismo com o Espírito Santo. E é aí que muita gente faz confusão entre o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação que Deus nos dá para colocarmos em prática na nossa vida
o poder de Deus e os dons espirituais. Diga comigo isso: batismo com o Espírito Santo. Diga, batismo com o Espírito Santo. Eu quero ver todos falando. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação de Deus para nós fazermos uso do poder de Deus na nossa vida e para usarmos ou sermos usados nos dons espirituais. É importante? É. Tem algo que é muito mais importante do que isto. E eu vou falar novamente para que ninguém pense que eu errei no que eu falei, não. Existe algo que é muito mais importante do que ser selado com o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Isso é importante? É. É vital? É. Tem alguém sentado nessa cadeira aqui? Ô pastor Quirino, senta aqui, pastor. Tem um lugar para o irmão aqui. Aliás, esse lugar está te esperando aqui. Ser selado com o Espírito Santo é importante. Ser batizado com o Espírito Santo também é importante. Mas mais importante do que isto, e este sim é o grande desafio da nossa vida, é ser cheio do Espírito Santo. É mais importante do que tudo. O problema, irmãos, é que a gente para no batismo e não vive a plenitude do Espírito Santo. Irmãos, e para vencermos este mundo, vencermos a carne, os sentimentos da carne, e vencermos o diabo, não basta o batismo com o Espírito Santo. Não basta. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, quantos já são aqui? Levante a mão bem alto. Que beleza! Quem pode baixar a mão? Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão bem alto. Tem pouca gente. Um dia desse nós vamos clamar batismo aqui. Mas todo mês nós temos uma vigília aqui, né? Sexta-feira foi a vigília aqui. Vigília é lugar de... vigília, a fogueira, ela é mais forte, né? Acende uma fogueira aqui, quem chegar perto é sapecado mesmo. Vigília é isso aí. Vigília não é para crente normal, é para crente espiritual. O que acontece em vigília, normalmente não acontece num culto como esse. Isso tem gente que não tem, camarada, se não tiver um estômago bom, não vem para vigília não, porque aqui o negócio é diferente. A pessoa já vem num outro sentido para cá, né? Ele vem aqui mais ou menos que nem Jacó. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E garra no anjo aí e acabou. Trava uma batalha. A grande pergunta que se faz, e que inquieta a todos, é esta. E eu já vi teólogo debater em cima disso. Lógico que eu não vou entrar nisso aqui hoje, não tenho tempo para isto, mas é um bom debate. É se, para ser cheio do Espírito Santo, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a grande pergunta.
Vou fazer de novo. Se para ser cheio do Espírito Santo precisa ser batizado com o Espírito Santo, o ideal é, a primeira resposta é essa: sim. Viram línguas descendo como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas eu conheci muita gente ao longo da vida que era cheio do Espírito Santo e não era batizado com o Espírito Santo. Eu conheci muitos. Eu conheço muitos crentes da Igreja Batista que eles não são batizados com o Espírito Santo, mas são cheios do Espírito Santo. E aí? Eu conheço muitos crentes da Igreja Presbiteriana que não são batizados com o Espírito Santo, mas são cheios do Espírito Santo. Pastor, então o que é ser cheio do Espírito Santo? É isso que eu quero falar hoje. Vou começar hoje. Eu conheço muita gente que recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas que a sua vida é pior do que a de um incrédulo. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós falamos em línguas, e o Senhor disse: eu não te conheço. Para longe de mim. É esse tipo de coisa que nós pentecostais não gostamos muito de tratar. A gente fica só no batismo. É preciso a gente distinguir entre ter dentro de você o Espírito Santo e de estar cheio do Espírito Santo. Duas coisas totalmente diferentes. Ter permanentemente o Espírito Santo habitando dentro de você não é privilégio de alguns, mas de todos os que são salvos. Todos. Pastor, eu recebi o batismo com o Espírito Santo em 1900 e tal. Então, pastor, mas eu acho que eu perdi. Eu já não sinto mais a presença do Espírito Santo. Então eu queria que o senhor orasse para mim de novo, para eu ser batizado de novo com o Espírito Santo. Não tem como. Batismo com o Espírito Santo é uma vez só. Assim como batismo nas águas é uma vez só. Batizou, está batizado. Você pode receber a renovação, mas batismo é uma vez só. Batizou, acabou. Bom, recebeu o batismo, recebeu. Pronto. E quanta gente que está aí, que foi batizado com o Espírito Santo, mas não sente mais o poder do Espírito Santo na sua vida. Está vazio, feito uma taquara rachada. E quanta gente que está dentro das igrejas, que se dizem batizados com o Espírito Santo, mas estão vivendo uma vida de devassidão. E quanta gente que estão dentro dos templos evangélicos hoje, em templos pentecostais, que fala em línguas estranhas e até profetiza, mas aí fora tem um testemunho horroroso. 7-1, enrolado, mulherengo. Mulherengo é para homem, e para mulher, como é que fala? Piriguete?
Para homem é mulherengo, né? Mas não sei mais. Porque, irmãs, vou falar bem baixinho, e não é para envergonhar as senhoras, que as senhoras são mulheres de respeito. Mas, irmã, eu não sei não. A gente dizia que antigamente os homens que eram sem vergonha. Eu estou começando a ficar desconfiado, não são as senhoras. Mas eu estou começando a ficar desconfiado que o prato da balança já empatou. E eu não sei não, porque eu estou começando a ficar desconfiado, que eu acho que o prato está pendendo para o outro lado. Não sei quem é mais sem vergonha. Não são as senhoras. Eu tenho visto o que a televisão tem feito com as mulheres, o que o cinema tem feito com as mulheres, que a internet tem feito com as mulheres, é alguma coisa que... E o que eu acho engraçado é que os movimentos feministas não defendem as mulheres disso. Eles jogam uma ideia deturpada, deformada, miserável, ligando a mulher sempre à figura de uma sensualidade excessiva, evasiva, invasiva. E eu não vejo os movimentos feministas, não vejo uma mulher, eu ainda não vi, não existe um projeto de lei sequer, que devia ser feito pelas mulheres, por uma mulher, seja senadora, ou seja deputada federal ou estadual, estou desafiando elas, para colocarem um projeto de lei, que proíba as mulheres a se apresentar de maneira sensual nos programas de televisão e na internet nesse país. Eu não vi nenhum até agora. Se você conhece uma deputada ou uma senadora, está aí, um bom projeto de lei. Não tem um, professor, não tem um. No Brasil, é proibido fazer propaganda de fumo. A gente achava que isso era uma utopia, mas proibiram. Quando eles quiseram, foi lá e proibiu. Não se tem mais propaganda de fumo. E o fumo no Brasil abaixou, diminuiu muito. Você não vê propaganda mais de fumo. Antigamente, todo lugar, toda esquina tinha lá um maço de cigarro e um homem ou uma mulher fazendo propaganda. Você não vê mais no Brasil isso. Nem na televisão, nem no rádio, nem em jornal, nem nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmão, quando eles querem, eles resolvem. Por que não faz uma lei só, que diga o seguinte: é proibido expor o corpo de uma mulher? Pronto. Nos meios de televisão, de rádio, internet. Quer ver a coisa mais absurda que tem nesse país? Estou abrindo só uma parêntese aqui. Então eu vou voltar. Todo mundo fala contra a prostituição no Brasil. O jornal é um daqueles. De vez em quando sai páginas e páginas combatendo a prostituição de menores, adolescentes, maiores. E dizem que fecha a casa de prostituição, tudo. Aí você acaba de ler essa notícia, vai lá para as últimas páginas do jornal, tem classificados de mulheres e homens vendendo o seu corpo. Oh, mas que hipocrisia miserável é essa? Então, de um lado diz é crime, na página 3 e 4, que é a principal. E nas últimas páginas está lá, vende corpo, oferece corpo, faz o que quiser. Está liberado. Tem muita coisa que o nosso país precisa melhorar. Eu vou enviar um e-mail esta semana para a senadora Marta Suplicy. Eu vou mandar. E vou tirar cópia para mandar colocar aqui, ó. Sugerindo a ela que é tão defensora das minorias, não é? Que ela
apresente um projeto de lei, ela, que proíba as mulheres, ou que seja feito propaganda, ou filme, em que exponha o corpo de uma mulher. Eu quero ver se ela vai fazer. Vou mandar essa semana. Olha, ai, Espírito Santo, obrigado. Saiu aqui agora, fluiu. Fazer bem feitinho, vou botar justificativas, bem direitinho. Dizer, a senhora pode usar isso aí. Eu vou esperar. Tomara que ela faça isso. Tomara que ela faça isso. E se ela fizer, irmãos, não tenha dúvida que eu vou chegar e dizer, ela atendeu o meu pedido. Cheio do Espírito Santo. O que é isto? O que é ser crente cheio do Espírito Santo? O texto que eu acabei de ler, fala exatamente o que é ser crente cheio do Espírito Santo. Abra aí. É que a gente passa por ele. Vamos ler de novo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos. Não vos embriagueis com... Por que a pessoa bebe, hein, irmão? Por que a pessoa bebe? O vinho, está usando vinho aqui, mas você pode falar qualquer bebida alcoólica aí. Por que a pessoa bebe? A pessoa normalmente bebe porque ela sente um vazio dentro dela, uma tristeza, uma solidão. Que ela acha que é preenchido, pelo menos naquele momento, com a bebida. Normalmente a pessoa, eu vou beber para ficar alegre. Por que muitas vezes a pessoa, em vez de ficar em casa, vai procurar um boteco? E lá ele tem um grupo de amigos que bebe cachaça com ele. Porque muitas vezes ele não encontra em casa o que acha no boteco. Aí ele vai para o boteco. Num primeiro momento é isso. Já viu que quando a pessoa bebe, ela fica corajosa? Tem outros que dizem assim, eu para perder a timidez, eu bebo. Pessoa cheia de timidez, mas bebeu, fica solta, fica alegre, fica à vontade. Eita. Aí vem as fases, né? Primeiro tem a fase do macaco. Fica todo alegre. Aí depois a bebida tem 3 fases. O bêbado tem 3 fases na vida quando ele bebe. Primeiro fica a fase do macaco, fica querendo pular para todo lado, alegre, aquela satisfação, aquela alegria. Aí depois vem a fase do leão, fica virado numa fera, bravo, querendo brigar com todo mundo. Aí depois vem a outra fase, que é a fase do porco, fica babando para todo lado aí, normalmente cai pinguço na rua. E aí tem que alguém pegar e carregar e levar para casa.
É as 3 fases de um bêbado: a fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco. Tadinho do porco, ele não merece isso aqui que eu estou falando. Mas eu não acho outra. Fica pior do que o porco. Mas bebe por quê? Por causa disso. Sabia que o grande índice de bebida alcoólica hoje é no meio dos jovens? Um outro projeto que ninguém faz: proibir bebida alcoólica, ou se fazer propaganda de bebida alcoólica. Não proibiu o fumo? Por que não proíbe a bebida também? Conselho Nacional de Autorregulamentação da Propaganda e Marketing. Então a pessoa bebe por isso. Quando a pessoa bebe, ela fica mais solta, fica mais alegre, entre aspas, se sente mais feliz. A bebida é a porta para todas as outras drogas. Primeiro o sujeito bebe, depois ele vê que a bebida já não consegue tirar, porque o organismo acostuma, é um vício, então ele começa a experimentar outros tipos de bebida. Começa primeiro bebendo um vinhozinho, socialmente. Um vinhozinho, vamos beber um vinhozinho. Tem uns até que diz assim: eu bebo vinho para afinar o sangue. Tem crente que fala isso. Estou afinando o sangue, pastor. O médico mandou tomar uma tacinha de vinho todo dia. Crentinho cara de pau, que só ele, né? Ele sabe que não pode, então ele bota a culpa no médico. Ou então ele diz: eu vou cumprir a palavra que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo para beber um pouquinho de vinho com água. Aí ele pega um contra-gota assim e joga no vinho, no copo de vinho, uma gota d'água. Pronto, cumpri a palavra. E pá. Então começa bebendo um vinhozinho, daqui a pouco ele diz: vou provar uma cervejinha também. Provar uma cervejinha? Aí depois, agora eu vou provar uma caipirinha, caipirosca. Corta uns filetinhos de limão, né? Para provar uma caipirinha. Porque é bebida típica brasileira. Mas não tem nada, senão uma vez ou outra. Aí daqui a pouco ele diz: não vou. Eu queria provar algo mais, porque vício é isso. Aí eu vou beber agora uma vodka. Aí o cara já está ficando ruim mesmo. Aí depois no outro dia, ele diz: não, hoje eu vou querer provar uma caipirinha sem limão. Quero beber uma pura hoje. Uma tatuzinho, uma 51. Uma rabinho de tatu. Aí depois ele diz: agora eu vou provar. Já provei de tanto. O que custa eu provar um whiskyzinho? Aí eu provei um whisky. No final ele já está num posto de gasolina dizendo: rapaz, mete esse etanol aí logo aqui no copo, que eu quero beber direto aqui da fonte. Eu não conheço beber socialmente. Para mim, beber é coisa de bêbado. Bêbado. A Bíblia diz: um abismo chama um outro abismo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é fazer essas coisas que o diabo gosta que a gente faz. Ele começa assim, vai devagarzinho, quando você acordar, meu irmão, você já está no buraco. E para te tirar de lá. Então começa a bebida. Depois começa a provar os psicotrópicos, a maconha, a cocaína, o crack, o oxi.
E no final de tudo, vai beber a cachaça que o Satanás preparou lá no inferno. Mal, irmão, a gente corta é pela raiz. Esse tipo de erva daninha é o joio que cresce no meio do trigo. A sua vida é um trigo, corta isso de vez. Mas o vinho, ou a bebida forte, ela te produz isso. Paulo está dizendo aqui, em vez de vocês usarem dessas muletas, sejam cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo não precisa de nada disto. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a sua mão e glorifique ao Espírito Santo nessa noite. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa de bebida. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa de pornografia. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa de fumo. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa de vida mundana, nem de carne do maligno, porque o Espírito Santo preenche o vazio que existe nele. Quem é cheio do Espírito Santo não vive na carne, ele vive no Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, para a gente entender o que é ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa primeiro entender o que não é ser cheio do Espírito Santo, porque é onde nós fazemos a confusão. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo não é ficar adotando apenas usos e costumes de uma denominação. Porque você pode estar vestido do jeito de crente, parecido com crente, da maneira que crente, olha, vestimenta tem tudo a ver com decência, decoro, ordem, é coisa de crente cheio do Espírito Santo. Mas não é a tua vestimenta que mostra que você é crente cheio do Espírito Santo ou não. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas ficar usando os dons espirituais no culto. Não é somente profetizar, ter dom de cura, milagre, falar em língua estranha. A igreja de Corinto, ela tinha manifestação de todos os dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo diz, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas sim a carnais. Porque existem entre vocês divisões, falatório, insurreição, rebeldia, partidos. Uns dizem que segue a doutrina de Paulo, outros dizem que querem seguir a doutrina de Apolo, outros dizem que querem seguir a doutrina de Cristo, e ele diz, por acaso Cristo vocês deram conta de dividir Cristo aí entre vocês? Que coisa! Infelizmente é o que mais se tem hoje. Pessoas que não querem servir a Deus na plenitude do Espírito Santo e que ficam causando confusão no meio da igreja, puxando para trás, querendo que a coisa dê errada. Os verdadeiros torcedores de jacaré. Vocês já conhecem essa história, alguns aqui podem não conhecer. A história do torcedor de jacaré. Naquele tempo que tinha um filme do Tarzan, aí o Tarzan entrava assim numa mata, ia atravessar de um lado, daqui a pouco aparecia um jacaré lá no fundo. E o Tarzan está aqui naquela, como é que não, aquilo não é canoa não, é canoa, pronto. Uma taperazinha que ele vai montando em cima, num pedaço de toco, e aí está aparecendo assim, e aí o Tarzan está aqui. Uma coisa que eu nunca entendi é como é que o Tarzan conseguia fazer uma barba tão bem feita na floresta. Eu nunca soube disso, é uma coisa incrível. Um fenômeno.
A Gillette dele era muito melhor. Gillette, já fiz propaganda da Gillette. O aparelho de barbear dele era muito melhor que o nosso. Então, aparecia o filme e o jacaré ficava lá atrás. Aí aparecia, de vez em quando o jacaré botava a cabeça para cima assim, a gente diz, gente, o jacaré vai engolir o Tarzan. E o Tarzan está indo sozinho, ele não está percebendo. O jacaré está vindo cercando ele. E vai fazendo aquele barulho na água. E a câmera vai filmando. E você fica numa tensão. Foi, gente do céu. Será que o jacaré vai engolir o Tarzan? Aí, quando chegar lá no fim, ele conseguia sair, o jacaré ia para o outro lado. Não foi dessa vez que o jacaré engoliu o Tarzan. Tem gente que na igreja, em vez de torcer para o Tarzan, está torcendo para o jacaré. Ele está doido para o jacaré engolir o Tarzan. Ele está torcendo para as coisas dar errado. Tem gente que no seu local de trabalho, ele está torcendo para a empresa dele, em vez de melhorar, falir. Tem gente que lá na sua casa, no meio da sua família, está torcendo para o seu casamento acabar, ser destruído. Eles estão torcendo. Isso chama-se, para mim, torcedor de jacaré. Você nunca mais esquece disso. Gente que puxa para trás. Gente que não quer ver a prosperidade de ninguém. Gente que quando vê que as coisas estão dando certo, ela acha ruim. Fica com cara ruim, embirrado. Insubmissa, carnal, demoníaca, fazendo o trabalho do diabo, porque o diabo é que é o verdadeiro torcedor de jacaré. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, e quem se presta a esse papel, está fazendo o papel do diabo. Porque o diabo é que não quer que a obra de Deus prossiga. O diabo é que não quer ver a tua prosperidade. O diabo é que não quer ver a felicidade do teu lar. É o diabo. Então se alguém está fazendo isso, está sendo usado pelo diabo. Mas nós temos o Espírito Santo para identificar os torcedores de jacaré. E eles precisam ficar bem na nossa vista. Pastor, eu não esperava que o senhor ia tocar nesse assunto. Se está cabendo a carapuça, minha irmã ou meu irmão, vista ela que é para você mesmo. Deixa de ser instrumento do diabo e passa a ser instrumento de Deus. Deixa Deus ser glorificado na tua vida. Deixa Deus ser glorificado na tua vida. Deixa Deus te usar. Não deixa o diabo te usar, não. Não deixa o diabo te usar. Deixa Deus te usar. Não seja instrumento na mão do diabo. Porque o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. Saia da frente e deixa o povo de Deus passar em paz. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado nessa terra, não adianta. Enquanto os cães estão latindo, a carruagem de fogo vai passar. Em nome de Jesus, levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Pode ficar latindo. Late à vontade. Pode latir. Enquanto você vai latindo, a carruagem de fogo vai passando de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. Quem está dentro dessa carruagem aí vai glorificando a Jesus. Pode latir. Pode latir à vontade. Esse tipo de gente, na minha vida cristã, eu já vi muitas vezes, pastor Paulo, o Espírito Santo pegar pela orelha, arranca pela orelha aqui, irmão Saulo, pega assim e diz, bota para fora da igreja, vai para fora, aqui não é teu lugar. A gente não precisa fazer nada, a gente joga no rio do Espírito,
e o Espírito Santo pega pelo cangote. Às vezes ele é educado, pega pela orelha, mas quando o cara é muito ruim, pega pelo cangote assim, ó. Dá licença, pastor Orivaldo. Pega por aqui assim, ó. Pega a gente por aqui, ó. Diz, sai para fora que aqui não é teu lugar. Espírito de porco, Zé Mulambo, espírito de torcedor de jacaré, sai daqui que aqui não é teu lugar. E joga lá fora. Então, em vez de você ficar como um cão latindo, por que você não entra nessa carruagem? Entra na carruagem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Entra nessa carruagem e vai caminhar. Terça-feira, eu estava lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quem é que foi comigo lá? Levanta a mão aí, bem alto. Tem 1, 2, 3. Todo mundo esqueceu, né? Mas eu não esqueci. Eu estava lá. Levei membros das congregações. A matriz precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Nós aqui precisamos melhorar muito. Parabéns para esses 3 irmãos que foram. 4, 5, pronto. Nós precisamos melhorar muito. Nós estamos longe. A gente está pensando que está bem? Estamos longe. Estava lá. Nós chegamos lá, chegamos meio-dia, saímos de lá 10h30 da noite. Foi 10h30 agarrado lá. De um lado estava o grupo do LGBT, e do outro lado as galerias lotadas com a igreja de não vou falar a igreja de Madureira, porque é a igreja de Madureira, mas a matriz não estava. Apesar de eu ter pedido. Mas os irmãos das congregações estavam todos lá. E mais esse grupo de irmãos aqui. Quem olhava assim podia ficar até escandalizado conosco. Porque nós agarramos lá e disse, daqui nós não saímos. Esse projeto vai votar hoje. E o presidente ficou acuado lá e me chamava toda hora. Vocês lembram disso, né? Me chamava, pastor, vem cá. Aí chegava lá e dizia, pastor, não é melhor nós deixar isso para outro dia? Eu disse, não senhor, nós vamos votar hoje. Não, mas vai terminar muito tarde. Eu disse, não tem problema, nós vaza a noite aqui. Aí quando deu lá para umas 7 horas, eu disse, gente, vai aí, compra umas bolachas, compra umas coisas que dá todo mundo com fome, água, e distribui para o povo, e nós fomos lá escondidos, não podia servir lá dentro, nós comemos tudo direitinho, os irmãos, cada um comeu uns pedacinhos de bolacha lá, umas coisas, nós agarramos lá, irmão, mas não arredou um crente, e disse, nós queremos enterrar essa PEC hoje, essa PEC maldita, que quer colocar expressão, orientação e opção sexual, nós vamos enterrar isso hoje. E eu fui lá para baixo, juntamente com o pastor Silas Malafaia e o pastor Marco Gregório, e fui falando com o deputado, peguei uma crachá de funcionário lá, do chefe de gabinete, dá isso aqui, peguei, dá outra aqui, botei lá e disse, vamos lá para baixo, e comecei a olhar para deputado, um por um, e disse, olha aqui, presta atenção, hein, presta atenção, você vê lá como é que você vai votar, eu não saio daqui enquanto não votar, se você votar contra os interesses da família, você esqueça que você nunca mais vai entrar dentro de um templo da Assembleia de Deus. O problema é seu. Boa tarde. Aí o camarada disse, nós estamos sendo pressionados, isso é pressão. Eu falei, não é pressão nenhuma, eu só estou falando. Se você entender como pressão. Irmão, quando foram para lá e mexe para cá e mexe para lá, retira de pauta, não vai retirar. Não tira não, está na pauta, vai ficar, mas nós vamos sair que hora daqui, não tem problema. E ficou lá, 39 deputados, ficou comigo, de 70, 39 deputados, diziam, eu não vou brigar com os crentes não. E no final, irmão, 10h30 da noite, aquela deputada estadual, Cidinha Campos, ela disse, eu nunca teve na história dessa Assembleia uma reunião até tão tarde assim, nunca teve, é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui.
13 anos que eu estou aqui, eu nunca fiquei até tanta hora. E ela falou, gente, pelo amor de Deus, vamos ter paciência, vamos respeitar o povo. Esse povo está aqui, esse povo não vai sair. Não vamos ter que votar isso de qualquer jeito. Ela disse, eu voto contra eles. Eu tenho que votar. E no final das contas, irmão, os 39 deputados, um deles era o Wagner Montes. Primeiro ele disse, não tem como votar contra vocês não, contra esse povo aí não, porque eu trabalho com mídia, com televisão, com rádio, você vai dar dor de cabeça para mim, isso é melhor não mexer com isso não. Aí ele disse, interessante, você vai ficar com menos de 5% da população brasileira e vai perder 95%. É isso que você está pensando? Você trabalha na televisão evangélica. Evangélica, pelo menos, diz que é de igreja evangélica. Aí ele foi para lá e foi para cá, gente, mas não é melhor nós deixar isso para outro dia? Diz, não senhor, nós vamos votar hoje. E eu falei, e o pastor Sila Malafaia vai botar o nome de todo mundo da televisão, quem votou a favor e quem votou contra. E eu vou mandar uma carta para toda a igreja. Só funciona assim, irmão. Só funciona assim. Aí ele deu uma volta com umas 2 horas, ele voltou para lá e disse, ô pastor, vou votar com o senhor. Fui convencido. Esse tema é um tema nacional. Eu falei, pronto, já é a sua saída. Não pode discutir aqui no Rio de Janeiro. O tema é nacional. Tá bom isso aí, pastor? Tá bom, tá bom. E nós ganhamos de 39 votos a 2. 39 a 2. Os caras recuaram. Mas eu senti falta da mocidade. Estava estudando, trabalhando, é? Tá bom. Até 10 horas da noite você estava trabalhando? Conversa. Senti falta dos irmãos, das irmãs, senti falta. Me senti, se não fosse as congregações, eu tinha passado uma vergonha lá. Pressão. E não adianta que aqui não vai passar, nem aqui nem em Brasília, não vai passar. Enquanto tiver um crente cheio do Espírito Santo, nessa cidade, essa desgraça não vai passar. Tem que botar a cara, meu irmão, não pode ficar com medo não. Ficar com medo do quê? Medo do quê? Tem que botar a cara. Tem que enfrentar. Tem que botar a cara. Aí caiu o projeto lá, o ano que vem diz que vai voltar. Eu disse, não tem problema, o ano que vem nós estamos aqui de novo. Ano que vem vocês vão ter chance de se redimir. Ano que vem todo mundo aqui vai ter chance de se redimir. Com exceção de nós que já fomos. Eu vou avisar com antecedência, nós vamos para lá. Estender faixa. E no final, eu disse, ninguém vai sair. Eu mandei avisar, ninguém vai sair. Eu nunca fiz trabalho de torcida organizada. É gostoso. Não sabia que eu era chefe de torcida organizada também. Aí eu ficava lá ensaiando o povo, ficava num canto lá e aplaudia, aí todo mundo aplaudia. Aí quando era para vaiar, e todo mundo vaiando. Tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos vaiar. Ei, mas que beleza. Saí, fui com a minha alma lavada para casa. No final eu disse, ninguém vai sair, seja a hora que for, meus irmãos, nem que eu tenha que arrumar ônibus, uma táxi para pagar para vocês, fica todo mundo aqui. No último ato daquela reunião, quando ele disse, está encerrado, nós começamos. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Não foi esse não. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto,
na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. E aí o presidente diz: está encerrada a Assembleia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi a única vez na Alerj que os crentes cantaram na liberdade do Espírito Santo. Eu quero estar com Cristo aonde a luta se travar. Aonde ela se travar, eu quero estar com Ele lá. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ano que vem, vocês vão ter a oportunidade de se redimir. Agora está na hora dos crentes ir para a rua e mostrar a razão da sua fé. Nós não vamos ficar acuados por ninguém. Ninguém vai acuar a igreja evangélica. Ninguém vai botar mordaça na nossa boca. Ninguém. Enquanto tiver uma igreja na plenitude do Espírito Santo, esse país vai ter que ouvir que homossexualidade é pecado. Pastor, mas o senhor falou que ia falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Vamos continuar? Domingo que vem. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.